Olá pessoal, a aula de hoje vamos dar continuidade à nossa apostila. Terminamos da explicação da apostila e tem uns exercícios aí que foram passados para vocês e hoje vamos fazer a correção deles. Então o primeiro exercício vai ser relacionado ao texto superação no esporte. Então a primeira pergunta se refere a: o texto se refere a uma jogadora de qual modalidade esportiva? Então, lá no enunciado do texto, vocês vai ter superação no esporte. Aí vamos ter Dani Piedade. Então, e ao lado vai ter handebol. Então, o texto se refere à modalidade de handebol. Dani Piedade é uma jogadora de handebol. Então, o texto se refere a essa modalidade. Segunda pergunta: qual o nome da jogadora citada no texto? Também, logo no enunciado, a gente vai ter o nome da jogadora e também vamos ter aí o nome, no segundo parágrafo, o nome dessa jogadora também. O nome dela é Daniela Piedade. Então, resposta da segunda pergunta, Daniela Piedade. Terceira pergunta: para você, o que significa superação? Então, essa é uma pergunta aí que vocês podem responder aí pessoalmente, o que vocês acham. Vocês podem comparar de acordo aí com o texto aí relacionado à superação no esporte, ou também vocês podem levar para a vida pessoal de vocês, né? Então, significa superação, né? Então, questão aí do que acordo aí com que vocês pensam relacionado ao texto ou da própria vida de vocês. Quarta pergunta: o que o texto representa sobre a superação no esporte? O que o texto representa sobre a superação no esporte? Então ele representa que você nunca desista no primeiro obstáculo que aparecer na sua frente, certo? O obstáculo ou dificuldade, você tem que batalhar, você tem que persistir, tem que ir atrás do seu propósito, tem que ir atrás do que você almeja, tem que ir atrás de suas conquistas. Então, tudo em nossa vida, tudo que a gente for fazer, vai existir essas dificuldades. Então, essas dificuldades você tem que ter força de vontade para melhor enfrentá-las, certo? Então, vamos enfrentar essas dificuldades que possam aparecer na vida de vocês aí com precisão, certo? E nunca desistir na primeira dificuldade que vocês obterem na vida de vocês. Quinta pergunta: em que ano Dani Piedade sofreu AVC durante o treino? Ela sofreu esse AVC no ano de 2012. Então foi o ano que ela sofreu o AVC. Então, primeiro exercício corrigido. Espero que vocês tenham acertado aí todas essas perguntas. Segundo exercício sobre alimentação saudável. Primeira pergunta: diante do texto, indique um grande vilão para que você não tenha uma boa alimentação. Então, o grande vilão que foi citado no texto foi os alimentos industrializados. Então, esses alimentos são grandes vilão para nossas vidas. Então, quanto menos a gente ingerir esses alimentos, melhor para a nossa saúde. Segunda pergunta: a falta de uma alimentação saudável pode acarretar a que tipo de doença citada no texto? Então, o texto ele citou duas doenças, que foi a obesidade, que é o excesso de gordura, certo? E a segunda foi doenças cardíacas, doenças no nosso coração. Então, foram as doenças que foram citadas no texto de acordo com uma mal alimentação. Terceira pergunta: quais são os nutrientes citados? Quais são os nutrientes necessários para termos uma alimentação saudável? Então, quais são esses alimentos? Esses nutrientes são eles: as vitaminas, proteínas,
os cereais, os lipídios e os carboidratos. Então são esses necessários para nós termos os nutrientes necessários para uma boa alimentação. Quarta pergunta: como devemos realizar as nossas refeições diárias? As nossas refeições diárias, elas devem ser, nós devemos nos alimentarmos de 3 em 3 horas, né? Então, são os horários que podemos ingerir uma boa alimentação, que é o nosso café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e o lanche da noite. Lembrando que sempre essas alimentações têm que ser com alimentos saudáveis, certo, pessoal? Quinta pergunta: cite o nome de alimentos que podemos consumir para termos uma alimentação saudável. Quais são esses alimentos saudáveis, pessoal? Nós vamos ter as frutas, né? Que são laranja, banana, abacaxi, de acordo com a época, né? Aqui no Brasil tem as épocas das frutas. Temos também os cereais, os vegetais folheados, né? De folhas, né? O alface, enfim. Esses alimentos são ricos para que nós possamos ter uma boa alimentação. Então, exercício do segundo texto voltado para a alimentação saudável, também corrigido, e vão acompanhando aí pela apostila de vocês, pessoal. Então, terceiro parte da apostila relacionada às posições dos jogadores de handebol. Vamos lá para o exercício. Primeira pergunta do exercício: quais são as posições dos jogadores de handebol? Vamos ter o goleiro, que é o primeiro jogador que não podemos esquecer ele de maneira alguma. Vamos ter os pontas, os meias, o armador central, que é responsável por organizar todas as jogadas, e o pivô. Então, eles são distribuídos nessas posições, certo? São 7 jogadores que vão ocupar essas determinadas posições. Segunda pergunta: qual jogador é responsável pela defesa da meta? A meta, pessoal, é o gol. Então, o jogador responsável por evitar o gol em sua equipe é o goleiro. Terceira pergunta: qual jogador atua pelas extremidades da quadra? Qual jogador atua pelas extremidades da quadra? Extremidades são as pontas da quadra. Então, o próprio nome aí que eu citei agora, os pontas, são 2 jogadores, um atua em cada lado. Então, são os pontas que eles atuam pelas extremidades da quadra. Quarta pergunta: qual jogador é responsável por organizar jogadas de ataque? O jogador que organiza essas jogadas de ataque é o armador central, pessoal. E quinta e última pergunta: qual é o jogador que atua entre a defesa adversária? Esse jogador é o pivô. O pivô que vai atuar ali infiltrado na defesa para que possa receber essa bola de costa para a defesa da equipe adversária e fazer o giro e arremessar em gol, ou até mesmo de impedir com que o jogador adversário vá diante do seu jogador de sua equipe para roubar a bola. Então ele pode fazer aquela barreira impedindo que o jogador venha realizar esse deslocamento. Então, exercício sobre as posições do handebol também concluído aí, corrigido. Espero que vocês aí façam a correção de acordo aí com a apostila que vocês têm em mão, para que vocês venham ter essas respostas corretas, ok, pessoal? Então é isso, corrigido. Estudem pela apostila e pelo exercício da revisão da última aula. Hoje é nosso encerramento, nossa última aula. E próxima semana, nosso simulado, ok, pessoal? Qualquer dúvida pode vir aqui na plataforma. Até mais.